Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos ama, que nos escolheu para ser povo seu e ovelhas do seu pasto. Vamos estar meditando aqui nesse dia no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versos 3, que está dizendo assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva será o dia que rega a terra. Uma oração ao Senhor. Divino e eterno Criador, ó Deus, Criador de todas as coisas, possuidor de tudo, te louvamos por essa oportunidade, por mais esta vitória nesse dia que o Senhor nos concede de estarmos a meditar na Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, fala com todos nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco nesse texto, nesse versículo que lemos, onde o profeta Oséias chama o povo a conhecer o Senhor. O povo já conhecia um pouco, como nós também conhecemos um pouco. Porque a palavra fala aqui, prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós também temos que prosseguir nessas pisadas, nos caminhos do Senhor, servindo a Ele e procurando a conhecer Ele cada vez mais. Verdade é que jamais alguém consegue conhecer a Deus na sua totalidade. Eu creio que nem Moisés, nem Enoque, os homens que mais tiveram intimidade com Deus, que ouviram a voz do Senhor, como Abraão, ninguém consegue conhecer Deus por completo, nem os anjos, porque Deus é verdadeiramente um mistério. Mas o pouco que a gente passa a conhecer Deus, como está aqui pedindo o profeta para nós, em prosseguir a conhecer o Senhor, um pouco que a gente conhece esse Deus bendito, Ele nos enche de muitas vitórias. Ele nos enche de alegria, de muitas bênçãos, de muitas conquistas nessa terra. Louvado seja Deus. Todo homem, toda mulher que procura conhecer Deus, a ter uma certa intimidade com Deus, a obedecer os seus mandamentos, em seguir a sua lei, em estar em observância da sua doutrina, este homem é um homem abençoado, é uma mulher abençoada por Deus. Esse pouquinho que a gente conhece Deus nessa terra é o suficiente para Ele te enriquecer de bênçãos, abençoar a sua família, abençoar o seu povo. Ainda que muitos estejam ainda fora dos caminhos do Senhor, mas se você serve a Deus, os seus lá fora é protegido por Deus. Isso nós temos vários testemunhos de pessoas que sempre chegam na igreja e relatam bênçãos de livramento na família, de acidente, de laços de morte. Por quê? Porque essa pessoa conhece Deus, faz menção do nome do Senhor. Então o Senhor protege os seus familiares. E aqui está falando a Bíblia que a saída dele, quando a gente começa a conhecer Deus, a saída dele ao nosso encontro é como a alva. Glória a Jesus.
Você já viu quando a alva surge lá no horizonte? Ela surge com muito poder, com muita grandeza. E vai clareando tudo, vai tirando todos os obstáculos, todos os empecilhos que está na frente, vai tirando e vai clareando. O Senhor é dessa forma. Ele surge na nossa vida quando a gente procura conhecer Deus, como a alva. Aleluia. Com muito poder, com muita grandeza. Deus quer se revelar a nós, Deus quer se manifestar a nós. Depende de nós mesmos, da nossa própria vontade. Se você tem vontade de conhecer Deus cada vez mais, então prossiga nesse caminho. Prossiga em estar fazendo menção, buscando Ele em oração, buscando Ele na leitura da palavra, obedecendo os seus princípios, que aí você vai estar conhecendo Deus. E a Bíblia diz que Ele será como chuva, será o dia que rega a terra, aquela chuva preciosa que cai sobre a face da terra, e ali começa a brotar erva e frutificar. Será como o sol tirando os obstáculos que está diante de cada um, e será como chuva abençoando a sua terra espiritual, o seu campo fértil espiritual. Todos quanto procuram conhecer Deus são pessoas diferenciadas na igreja. Deus passa a usar mais. Deus entrega mais mistérios. Aleluia. É uma pessoa dotada dos dons do Espírito Santo. Então é uma pessoa completamente abençoada por Deus. Todos quanto procuraram conhecer Deus foram pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Temos como Elias, como Enoque, que já foi mencionado aqui, como o próprio Paulo, os apóstolos, os profetas, que em meio a tantas dificuldades, porque nenhum dos profetas tiveram vida fácil. Muitos foram mortos, perseguidos, presos, açoitados. Aleluia. Mas eles foram bem-sucedidos, Deus falava com eles. Deus mostrava visões extraordinárias. Eles tinham uma vida abençoada. Apesar de levar uma vida sofrida, quando um profeta chegava na cidade, o povo já ficava com medo, porque ele era um porta-voz do Todo-Poderoso. Quando você procura conhecer Deus e andar com Ele, você se torna um verdadeiro porta-voz do Senhor. É a voz de Deus na terra através da sua boca. Então, o convite do profeta e do Senhor para nós é para nós prosseguir em conhecer Deus. E cada vez que a gente vai conhecendo mais esse Deus, o poder dele vai se manifestando na sua vida. E você vai se tornando uma pessoa cada vez mais íntegra, mais fiel, por causa do seu conhecimento, do seu temor que você tem com esse ser maravilhoso. Você passa a ser uma pessoa que vai ter uma vida mais santificada, uma vida mais plena espiritualmente, por causa do conhecimento que você tem de Deus. Então prossiga. A reflexão para nós nesse dia é para prosseguir em conhecer Deus, em ter intimidade com Deus. Aleluia. Para que possamos ter uma vida cada vez mais cheia dos mistérios e da graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.